Boa noite. A Guarda Municipal divulgou um esquema de interdições na cidade para os dias de fortes chuvas. Em Petrópolis, na região serrana, o dia foi de limpeza para os moradores que foram afetados pelo temporal. E a polícia investiga se o miliciano Adriano da Nóbrega, morto no último domingo na Bahia, estaria montando uma base do grupo criminoso no estado. E no futebol tem a apresentação de Paulo Autuori no Botafogo. Tem ainda carnaval e muito mais aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos e eu te espero. Parte do comércio em Vila Isabel, na Zona Norte, está fechado. Segundo os donos dos estabelecimentos ali da região, a ordem teria partido depois da morte de um traficante do Morro dos Macacos. E a gente fala agora com a Natasha Franco, que está ao vivo e tem mais informações. Oi, Natasha, boa noite para você. Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Apesar desse clima de insegurança, o trânsito aqui na região não está afetado. Yasmin, a gente viu muito policiamento vindo para cá, carros de polícia posicionados nos principais acessos à comunidade e também patrulhando a Boulevard 28 de Setembro, que é a principal rua aqui da região. A gente está em frente a um supermercado, um dos principais supermercados aqui do Boulevard 28 de Setembro, e ele está fechado desde hoje de tarde, quando, de acordo com comerciantes, passaram pessoas dizendo que era para o comércio fechar por conta da morte de um criminoso durante uma operação policial no Morro dos Macacos. O que aconteceu, Yasmin, o que a gente conseguiu perceber, que na parte inicial da 28 de setembro, ainda vindo pela UERJ, o Hospital Pedro Ernesto, nesse trecho o comércio funciona normalmente sem nenhum problema. Agora, próximo da Escola de Samba Vila Isabel e também mais próximo da Praça Barão de Drummond, que fica num dos acessos ali ao túnel Noel Rosa, aí sim as portas de boa parte do comércio estão fechadas. E por conta disso, a Escola de Samba Vila Isabel divulgou uma nota dizendo que o ensaio técnico que acontece toda quinta-feira aqui na 28 de setembro, hoje não vai acontecer por conta da falta de segurança. Yasmin. Tá certo, obrigada, Natasha. E a Guarda Municipal divulgou um esquema de interdições para os dias de fortes chuvas. Ao todo, 60 pontos serão fechados em 12 áreas estratégicas. Deslizamentos, enchentes e acidentes por conta das fortes chuvas nos últimos meses chamaram a atenção do poder público. Por isso, a Guarda Municipal publicou em Diário Oficial um plano de ação para proteger o cidadão que estiver em áreas mais afetadas pelas fortes tempestades que vêm atingindo a cidade. As pessoas já vão ser orientadas para tomarem outros momentos, outras ruas, outras vias para se deslocarem. 12 áreas estratégicas em diferentes pontos do Rio receberão atenção especial durante as fortes chuvas, incluindo Zona Central, Norte, Oeste e principalmente Sul da cidade. Ao todo, 60 vias podem ser fechadas dependendo do impacto na região. A publicação no Diário Oficial já indica qual unidade da Guarda Municipal é responsável por cada ponto. Os bloqueios só vão acontecer em ruas que já têm um histórico de alagamento quando a cidade entrar em estágio de atenção, o terceiro nível em uma escala de 5. Começou a chover, deu um estágio de atenção, então a partir dali, havendo uma necessidade, aumento de fluxo de água, viu que realmente o estado vai ficar difícil, aí eles vão para lá, bloqueiam esses principais pontos que chamam a atenção. O alerta acontece quando uma ou mais ocorrências impactam a infraestrutura e logística urbana, afetando diariamente a rotina da população. Um gabinete de crise para situações de calamidade, desastres ambientais e outras ocorrências de grande impacto na cidade já foi criado pela Guarda Municipal. O gabinete se reunirá sempre que necessário para decidir novas intervenções. São ações preventivas que visam dar qualidade para essas pessoas que no momento de saída do trabalho acabam tendo aí, infelizmente, essas intempéries de alagamento que causam um transtorno muito grande. E em Petrópolis, na região serrana, os moradores passaram o dia limpando os estragos causados pela chuva. Ontem, 6 deslizamentos foram registrados no município e um homem morreu soterrado.
A quinta-feira foi de trabalho para os moradores do bairro Floresta. Quem teve a casa interditada pela Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana do Rio, precisou retirar todos os móveis e eletrodomésticos às pressas. Tirar o máximo que eu posso, né? Porque eu não posso deixar minhas coisas aqui e voltar, correr o risco de voltar e não ter nada. A casa da Juliana foi uma das 3 condenadas pela prefeitura. O local fica bem acima da barreira que caiu e atingiu esta residência, onde morava uma família de 4 pessoas. William Lemec, a esposa dele e os 2 filhos de 6 e de 8 anos foram socorridos pelos próprios moradores. A gente escutou uma explosão muito forte. Minha irmã correu e disse, está caindo alguma coisa, Que eu vim no quintal, olhei para os filhos, tudo pegando fogo. William não resistiu aos ferimentos. Um rapaz trabalhador, não parava em casa. Lá, para cá, não parava. Correndo atrás para as crianças. Morreu ali um filho para mim. O deslizamento aconteceu na quarta-feira de tarde e causou desespero na vizinhança. Esta mulher relata o pedido de socorro da filha, que mora acima da casa soterrada. Aí ela falou, mãe, eu não consegui nem subir nem descer, porque os filhos arrebentou tudo, ficaram sem luz, gritando socorro. Aí eles conseguiram descer com as crianças para cada vizinha aqui de baixo. Eu faço não. Porque a gente tá tirando meus netos com vida, mas foi por pouco. Se não fosse a minha filha que estava socorro e arrancar as crianças dormindo, eles também não estariam aqui hoje. Outros 5 deslizamentos foram registrados em Petrópolis, mas sem vítimas. A previsão é de que esse mau tempo dure até o próximo final de semana. E como o solo está muito encharcado, isso preocupa as autoridades e principalmente os moradores, porque cada nova chuva representa novos riscos de desmoronamentos. O solo já saturado, uma quantidade de água grande já percolou no solo, então existe sim a possibilidade de novos escorregamentos. Enquanto isso, quem mora nas áreas de risco convive com medo e reclama da falta de assistência das autoridades. A contenção eles vieram ver, mas não fizeram nada até hoje. Falaram que ia fazer para poder segurar as pedras, não veio nada. E a seguir tem Carnaval. Witzel anuncia investimento de 9 milhões de reais na infraestrutura dos blocos de rua. O governador Wilson Witzel anunciou um investimento de 9 milhões de reais na infraestrutura dos blocos de carnaval, através da Lei de Incentivo à Cultura. E essa verba será aplicada em serviços públicos. Foi no ritmo da folia que Wilson Witzel chegou ao evento para anunciar o patrocínio de 9 milhões e 200 mil reais para o Carnaval de Rua do Rio. Não deixe o samba morrer. O investimento que vem para a infraestrutura do Carnaval, como gradil, ambulâncias e postos de atendimento médico, será feito através da isenção do ICMS, o Imposto sobre Serviço. Cabines para a Guarda Municipal, cabines para a Polícia Militar, banheiros, postos médicos, de Santa Cruz a Paquetá, de Varriçai a Paraty, a gente vai atender todas as necessidades, não só com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil. O governo do estado abre mão de 9 milhões de reais em impostos, mas tem motivo. A festa deve trazer 2 bilhões e 300 milhões de reais para o caixa do estado. É uma espécie de toma lá da cá. A renúncia fiscal não representaria nem mesmo 0,5% do que o governo do estado espera arrecadar com a folia. A verba que vem de uma empresa do setor de bebidas será dividida entre a infraestrutura de todos os desfiles de rua e a produção de 8 associações de blocos. 200 milhões vão direto para o desfile do monobloco, no encerramento do carnaval. No discurso, Witzel voltou a criticar a Prefeitura do Rio. O governador garantiu que ano que vem vai ter dinheiro para as escolas de samba e para Sapucaí. Eu já determinei. Terminou a festa, a gente começa a planejar o carnaval do ano que vem para não ter problema. O ano que vem vai ter ensaio técnico, o ano que vem nós vamos estar com tudo organizado. E a Prefeitura está se preparando para o fim de semana, que será bem agitado aqui no Rio. Além de 2 megablocos, o fim de semana também vai contar com um grande evento evangélico.
7 milhões de pessoas são esperadas para curtir o carnaval de rua na cidade. Só neste sábado e domingo vão acontecer os desfiles de 95 blocos de rua, sendo 2 megablocos, Chora Me Liga e Bloco da Preta, além do Rio Open de tênis no Jockey e do encontro religioso Ano da Unção Dobrada no Aterro do Flamengo. Devido à grande quantidade de eventos na cidade em apenas 2 dias, a Prefeitura do Rio divulgou hoje um esquema de organização. O plano vai contar com reforço de cerca de 2.000 agentes públicos, entre garis, guardas municipais e Secretaria de Ordem Pública. A operação também vai contar com uma ação especial no transporte público, principalmente no metrô Rio e nas barcas. No domingo funciona de 7 às 23, exceto as estações de Praça 11 e Central, né, que funcionam então até a meia-noite. Então as estações Presidente Vargas e Catete estarão fechadas. A estação Cinelândia só vai funcionar para quem já tem o cartão na mão. O trânsito no Aterro do Flamengo e na Enseada de Botafogo, na zona sul do Rio, será interrompido a partir das 6 horas da manhã de sábado. A operação vai contar com o apoio da Polícia Federal por causa da presença de autoridades. Todo aquele que vai para esse evento, que utilize o transporte público, utilize o metrô, utilize o BRT, trem, é fundamental, barcas, justamente para facilitar com a mobilidade da região. Para o carnaval, purpurina e glitter não podem faltar no look de muito folião. Mas uma lei proíbe a venda desses produtos que são feitos de microplástico. Verde, prateado, a cor não importa. No carnaval, a regra é quanto mais brilho, melhor. Mas você já pensou para onde vai todo esse pó quando a folia termina? O glitter e a purpurina são feitos com microplásticos, partículas pequenas demais para serem filtradas no sistema de tratamento de esgoto. Elas escorrem pelo ralo e acabam contaminando rios e mares com metais pesados que, se consumidos, aumentam o risco de câncer. Existem pesquisas que mostram que grande parte das carnes de tubarão, né, que é o cação que a gente encontra no mercado, estão contaminadas com algum tipo de metal pesado e muito provavelmente ele vem através do microplástico. No Rio de Janeiro, a venda de purpurina e glitter plásticos está proibida desde o início do mês. A lei foi sancionada em agosto do ano passado, mas comerciantes tiveram 5 meses para renovar os estoques com produtos biodegradáveis que se dissolvem na água. Aqui na Saara, o maior centro de comércio popular do Rio, não é difícil a gente encontrar a purpurina ou o glitter que não são biodegradáveis. Olha, como esse aqui, e são mais baratos, R$2. Um pote biodegradável custa pelo menos o dobro. Por aqui, a maioria das lojas nem vende o produto que é permitido por lei. Esse não é biodegradável não, né? Vocês têm? Não. Questionado, o Instituto Estadual do Ambiente, que deveria fazer a fiscalização, não respondeu. Mas se a lei não está sendo cumprida, pelo menos serviu para chamar atenção para o problema e conscientizar muitos consumidores. Esta é a avaliação da Francis, que dobrou as vendas de glitter biodegradável em comparação com o carnaval do ano passado. No começo eu ia pro bloquinho com glitter e as pessoas saíam correndo, assim, tipo, não, ano que vem eu compro, não, é porque eu já tinha esse. Ou de tipo, mas por quê? É só purpurina. E já no ano seguinte as pessoas já estavam, que legal, biodegradável, como assim? E falar sobre microplástico e conversar. Então, é uma mudança bem perceptível, assim. E a seguir, polícia investiga se bandido morto na Bahia tentava montar base da milícia no estado. Um casal de venezuelanos foi preso hoje por suspeita de tráfico internacional de deficientes auditivos. Eles traziam os deficientes da Venezuela e prometiam emprego, mas ao chegarem ao Rio, as vítimas eram obrigadas a esmolar nas ruas para pagar as despesas de viagem e também estadia. A estimativa é que o casal conseguia arrecadar cerca de R$3.000 por semana. E a polícia investiga se o miliciano morto no último domingo na Bahia estaria montando uma base do grupo criminoso no estado. Os investigadores também tentam rastrear a movimentação financeira de Adriano da Nóbrega.
O interesse por terrenos e o desejo de criar um aras no interior da Bahia podem esconder crimes de lavagem de dinheiro cometidos por Adriano Magalhães da Nóbrega. Essa é a suspeita dos investigadores da Bahia que tentam rastrear os gastos do miliciano no estado. Nos últimos 2 anos, Adriano visitava regularmente a região onde foi morto no último domingo. Também, além da questão da lavagem de capitais, a gente faz uma análise do porquê da permanência dele aqui, da intenção das vindas continuadas, da análise do porquê se havia uma intenção de criar ou estabelecer uma célula do grupo que, segundo as investigações, ele lidera aqui no estado, nos estados vizinhos. Adriano foi atingido por 2 disparos feitos por policiais militares durante a ação no último domingo, num sítio onde estava escondido. Em depoimento, um dos PMs informou que os agentes se protegeram com o escudo atingido por 2 tiros disparados por Adriano. O equipamento já passou por perícia e a polícia aguarda o resultado de laudos e também procura por pessoas que tenham tido contato com o miliciano enquanto ele esteve na Bahia. Até o momento, 8 testemunhas já foram ouvidas. Informações e o material apreendido na Bahia serão repassadas para os investigadores aqui no Rio de Janeiro. Após a justiça negar por 2 vezes a cremação, o corpo do miliciano está num laboratório de embalsamento em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E um policial federal foi morto a tiros em Santa Cruz, na zona oeste da cidade. O agente foi baleado na comunidade de Antares e um outro policial também foi atingido, mas conseguiu escapar. Os 2 faziam diligência ali no local. E 4 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio contra despachantes acusados de falsificar alvarás junto à Prefeitura de Búzios, na região dos Lagos. Um dos alvos ainda está foragido e a Ágata Meirelles, da Rádio Band News FM, traz as informações. Essa é a segunda fase da Operação Plastografos, que investiga suspeitos de integrar um esquema de falsificação de alvarás em Búzios, na região dos Lagos. A ação é em conjunta com o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. E de acordo com as investigações, empresários que queriam legalizar os negócios junto à Prefeitura de forma mais rápida chegavam a gastar R$5 mil para conseguir emitir os alvarás definitivos. Entretanto, os documentos entregues pelos golpistas eram falsos. Ainda segundo os investigadores, os criminosos ameaçavam as vítimas e destruíam provas. Tudo isso começou com denúncias de comerciantes do município de Armação dos Búzios e envolviam pessoas ligadas, agentes públicos ligados à prefeitura e assemelhados. Esses bandidos presos foram denunciados pelos crimes de organização criminosa, estelionato, fraude processual e ameaça. Lembrando que no ano passado, na primeira fase da operação, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos despachantes. Em nota, a Prefeitura de Búzios informou que colabora com as investigações e repudia qualquer prática ilegal. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos criminosos presos. E a seguir tem futebol, tem a apresentação de Paulo Autuori no Botafogo. Paulo Autuori foi apresentado hoje no Botafogo e quem traz as informações é a repórter Marcele Borqueta. Paulo Autuori é o novo técnico do Botafogo. Ele foi apresentado na tarde dessa quinta-feira aqui no estádio Newton Santos. Depois de 20 anos, ele está de volta. É a 4ª passagem do técnico. E a mais importante foi em 1995, quando ele venceu o Campeonato Brasileiro pelo time. A partir de hoje, para os jogadores e todos, eu não vou mais me referir a esse tempo. Já foi a história do clube e nós queremos criar um solo fértil para que novas conquistas possam passar. Ele assume o grupo no lugar de Alberto Valentim, que foi demitido depois de perder o jogo de domingo contra o Fluminense por 3-0. Aceitei o Botafogo porque, já disse, devo tudo a esse clube, aquilo que sou como profissional no Brasil e pelas pessoas envolvidas nisso. Sei da seriedade, as dificuldades existem, né? E eu estou plenamente consciente disso. Autuori ainda não tem previsão de estreia. O time aguarda a decisão da CBF quanto à segunda fase da Copa do Brasil no jogo contra o Náutico. Já na Taça Rio, o jogo acontece dia 1º de março contra o Boa Vista.
O Jornal do Rio fica por aqui e nós voltamos a nos encontrar amanhã às 6:50. Até lá!